Muy buenos días. Les saluda la profesora Flor Solano Montenegro en nombre de la cátedra Enrique Macaya Laman y como docente de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales. Para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y la cultura, para la Escuela de Estudios Generales y para la cátedra Enrique Macaya Laman es un honor recibirles en esta actividad de la cátedra. El 21 de mayo de 1997, hace 27 años, mediante una resolución de la Vicerrectoría de Docencia, se creó la cátedra Enrique Macaya Laman, con el fin primordial de generar un espacio para la reflexión, el análisis y la crítica en torno a los estudios generales y la formación humanística. Con este objetivo, nos proponemos continuar los esfuerzos precedentes de organizar actividades en todos los campos del saber humano que afirmen y den proyección a la importancia de la formación humanística desde la Universidad de Costa Rica. Saludamos a nuestra conferencista invitada, la doctora María do Carmo dos Santos Gonçalves, a quien le damos la más calurosa bienvenida. Seja bem-vinda. El doctor Esteban Sánchez Solano, coordinador de la cátedra Ibn Khaldun, de la Escuela de Estudios Generales y profesor de la sección de Historia de la Cultura. Saludamos también a los profesores Roberto Cañas, la profesora Rocío Ruiz, y saludamos a todos los estudiantes y las estudiantes que nos acompañan de manera presencial y a quienes nos acompañan por las redes sociales de la escuela, el Facebook Live y el canal de YouTube de la Escuela de Estudios Generales. Reciban todos y todas la más calurosa bienvenida a esta actividad de la cátedra. Este 2025, la cátedra Enrique Macaya Laman se une a la celebración también del 50 aniversario de los seminarios participativos. En estos 50 años se ha continuado con el esfuerzo cogestivo que ha estado en la base de los seminarios participativos, colocando a la persona estudiante en un papel central, promoviendo su potencial para aprender, crear, compartir, construir espíritu crítico y forjar nuevo conocimiento. En este contexto de celebración del 50 aniversario de los seminarios participativos de la Escuela de Estudios Generales, damos inicio a esta actividad de la cátedra Enrique Macaya Laman con la conferencia La diáspora senegalesa de los Muride en el sur de Brasil, que será dictada por la doctora María do Carmo dos Santos Gonçalves, quien es máster y doctora en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, en Brasil. Ella es especialista en estudios referidos a la transformación cultural sufrida por la población de origen africano en Brasil, tanto en sus prácticas asociativas como religiosas. Igualmente, ha incursionado en los estudios sobre migraciones y derechos humanos de poblaciones migrantes en América del Sur, tanto en factores de expulsión de la población de la región, así como países de acogida y sus adaptaciones socioculturales ante el proceso migratorio. La doctora dos Santos Gonçalves es miembro del Consejo Editorial de la revista Quarterly on Refugee Problems, revista oficial de la Association of the World Refugee Problem. Sin más preámbulo, queda con ustedes la doctora María do Carmo dos Santos Gonçalves. Muchísimas gracias. Para mí, como decir, estoy muy emocionada, ¿no?, de estar aquí y agradezco, hago los agradecimientos, ¿no?, a las entidades e instituciones que hicieron esto posible. Y aquí me gustaría de citar, ¿no?, el Comité del Congreso, Religiosidades, Creencias y Esoterismos, que se lleva a cabo hasta el viernes, la Cátedra Ibn Khaldun, la Cátedra Enrique Macaya Laman, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, a Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa y la Rectoría de la Universidad de Costa Rica. Então, muito gusto e para mim é um honor estar aqui nesse espaço.
yo me propuso hablar sobre uma forma muy particular de presencia de los migrantes senegaleses en Brasil. Entonces, para empezar, me gustaría en primer lugar, ¿no? Identificar mi lugar de habla. Nosotros hablamos lugar de fala, ¿no? Y aquí no sé cómo es la traducción, pero sería como o lugar de intervención, ¿no? Es donde el investigador, el espacio donde el investigador mira a su objeto de estudios, ¿no? Que para mí es tan importante como todos los otros puntos que intentaré abordar hoy sobre la Hermandad Murí y que influyen mi comprensión y aproximación a este grupo, ¿no? Então, soy uma mulher negra, brasileña latina, inmersa en la cultura cristiana católica y miembro de una congregación religiosa femenina dedicada a la acogida y el apoyo a los migrantes, presente en 27 países. Fue durante la acogida de migrantes senegaleses en 2012 que conocí a la Hermandad Murí. Mis experiencias con la comunidad senegalesa en Caxias do Sul, que es una ciudad que está ahí en la parte, como decir, interior, como decir, de Rio Grande del Sur, se dio en medio a la lucha por regulación migratoria, por empleo, por acesso à saúde. Eu creio agora se foi isso, não? Isso não. Ok, está bem. Mais cerca, assim? Graças. Perdão. E perdão por mi portunhol, porque por vezes não, espero que se quede compreensível. Bem. Bueno, fue en medio de estas luchas por reconocimiento, por derechos, que yo me aproximé de la comunidad senegalesa ahí en Brasil. Y finalmente, en 2014, la comunidad que estaba ahí en Caxias nos invitó a una visita al Senegal. Entonces, estuve ahí por cerca de 15 días. E neste período, então, creio que se despertou o interesse por la relação entre imigração e religião, que é um tema talvez não pouco marginado, se poderia dizer assim, não? No campo dos estudos de imigração. Bueno, os membros senegaleses da Hermandad Murí, desde os flujos más significativos. Aquí está. Aquí hablaba de mi lugar de habla, ¿no? De mi lugar de donde estaba. Ok, gracias. Ellos han mantenido una postura abierta, pública, respecto a sus formas de organización y prácticas religiosas. En este sentido, mi posición como investigador en el campo, com o perfil descrito, se viu favorecida por numerosas aproximações. E aqui, por exemplo, a compreensão sobre as motivações religiosas do grupo, suas formas de organização, a distribuição do poder e, para mim, muito importante este ponto, uma consciência diaspórica compartida com eles, não? Basada em la noção de origem, de uma origem africana em comum. Pero também apresentou numerosos desafios. E aqui enumero estes, não? Desconhecimento do árabe e do wolof,
La mayoría de los migrantes senegaleses no hablan el francés, que es el idioma oficial de Senegal, ¿no? Ellos hablan su idioma propio. Ser mujer, que es, en el campo puede ser también un desafío. Desconhecimento de la tradição religiosa islâmica e, em particular, do sufismo. Então, desde o princípio, estes se puseram como alguns dos desafios para aceder à pesquisa, não? Aqui, quando nós falamos em campo, investigação em campo, não falamos só como parte de um território, não? Mas sino como um espaço relacional, construído de antemano. E aqui recordamos a Clifford Geertz, que para quem o lugar do investigador viajero existe em uma relação prévia politizada com o lugar das pessoas com as que se trabalha. Então, é desde esta perspectiva que eu vou abordar a pesquisa e os resultados que obtuve aí deste trabalho, não? Então, as perspectivas que apresentarei a continuação são fruto de uma investigação realizada entre 2014 e 2020 e vinculadas a meu projeto de doutorado em Ciências Sociais em el que investiguei as migrações senegalesas através do enfoque que oferece o campo de estudos de diáspora. Eu reparti aqui minha apresentação em 4 partes, não? Então, me pareceu importante falar um pouco sobre os estudos sobre a Muridia e desde estes estudos trazer 2 aspectos que são importantes para compreender a diáspora religiosa, que é o aspecto da dispersão e a memória coletiva. Bueno, então, empecemos por a história dos estudos aqui de la Muridia, não? As mobilidades de la Hermandad Murid, né, han sido objeto de estudo desde al menos a década de 60. Em particular, a transnacionalidade de la Hermandad em las últimas décadas ha generado uma série de estudos, tanto em Senegal como em los lugares onde se estabeleció. Los estudos sobre a Muridia se podem distinguir al menos em 5 períodos, cada um de los quais ha destacado diferentes aspectos desta cofradia. A primeira geração de investigações, representada por Martí, se ocupou principalmente dos aspectos teológicos da Hermandad, evaluando as diferenças e ou similitudes entre as práticas murid e uma suposta ortodoxia muçulmana dentro da lógica colonial. Foi Martí quem capturou o único registro fotográfico conhecido de Sheikh Ahmadou Bamba, fundador da Hermandad. Lo vemos aqui. Este é o único registro conhecido, não, do fundador da cofradia Murid. A imagem apareceu em la obra de Martí e foi em 1917 e foi apropriada por los Murids, convertendo-se em uma das representações mais conhecidas do fundador Bamba, especialmente em la diáspora. É muito comum, onde estão aí os senegaleses afuera, que são muridos, né, em seus negócios, encontrar esta imagem em algum lugar, não? Ou em, como dizer, em medalhões, ou em estampado, não? A seguinte geração de investigadores incluiu figuras como Brian, Copin, Coulon e Kumba Diop, quienes se dedicaram a analisar o desenvolvimento da Hermandad desde a perspectiva das ciências sociais. Então, os aspectos econômicos, políticos, culturais, sociais. Uma terceira geração de estudos aí
representada por um grupo mais amplo de investigadores como Eben Carter, introdujo a questão da migração urbana murid em Senegal. E aqui é importante recordar que a migração murid se deu a partir do êxodo rural do campo, não? Para a cidade, sobretudo para Dakar. Para dizer que a maioria eram jovens, não? Como vocês são, que estão aqui, e que migravam aí em busca de oportunidade de trabalho, acercar-se a estudos e por aí. E aí se deu este grande movimento desde o campo até a cidade. E estes estudos também enfocaram o fenômeno da imigração para outros países do continente africano e, sobretudo, há muitos estudos da migração para a Europa, até a França, por exemplo, não? Que foi o primeiro país de imigração em Europa para estes grupos, né? Para os migrantes senegaleses. E mais tarde para Estados Unidos. Segundo Diouf, que é um estudioso aí do tema, estes estudos mais recentes han evaluado a inscrição murid em novas geografias, a construção por parte dos imigrantes de circuitos específicos de acumulação e a constituição de novas imagens e representações de sua comunidade em el estrangeiro. E há uma quarta, então, geração de estudos que aqui está representada por o trabalho de Friedberg, que é de 1994, quem explorou as relações entre as atividades laborais e a religião. E Rizzio, quem se dedicou a compreender a constituição e o funcionamento da Irmandade Murid dentro de sua dinâmica de redes econômicas transnacionais, configurando uma diáspora comercial. E poderíamos dizer que também há uma quinta geração de investigações que inclui a nossa investigação, que se han dedicado a estudar a Irmandade através das dinâmicas transnacionais que começaram a incorporar rutas e destinos em América Latina. Em este contexto em que situamos nossa investigação como parte de um esforço por compreender a dinâmica de mobilidade da cofradia desde outras perspectivas, como a utilização do marco teórico e prático de los estudos sobre diásporas aplicado à dinâmica de mobilidade murid. Bueno, dicho esto, poderíamos indagar que implicações aporta a noção de diáspora a los estudos da Irmandade Murid. Em nosso caso, o caso brasileiro. Em geral, os teóricos, em el campo de los estudos de la diáspora, tendem a coincidir em algumas características comuns a todas as diásporas, a saber, a dispersão em mais de um país, compartilhar uma memória coletiva e a consciência de formar um grupo étnico ou religioso que se mantém no tempo. Então, tomando estas características, nós agora vamos abordar duas destas, que são a perspectiva da dispersão e a elaboração de uma memória compartida, memória coletiva religiosa compartida. Então, começando aqui pela parte da dispersão. Em la diáspora religiosa murid, a identificação de Senegal como seu lugar de origem e da cidade de Touba como o centro desde o qual este grupo religioso se identifica e se imagina como uma comunidade religiosa dispersa, está presente em las narrativas individuais e coletivas de los murid. Então, agora me gostaria de compartilhar, aqui são 3 vídeos criados pela confradia e que são aí disponíveis nas redes sociais. Então, o primeiro vídeo que nós vamos ver é o registro de uma marcha hecha por los migrantes murids, né, senegaleses murids, durante uma festa que se chama Festa de las Racidas,
que nada mais é que um dia em que eles recordam todos os escritos e poemas de seu fundador, que foi realizado este ano em São Paulo. O segundo vídeo mostra uma atividade também realizada. Vamos ver o primeiro vídeo. Gracias. Aqui neste vídeo se pode, como dizer, não perceber
toda a configuração deste grupo, que traz elementos muito importantes sobre a forma como o grupo se representa e se apresenta frente à comunidade e à sociedade brasileira. Vocês pensam, por exemplo, que, imaginem aqui, no centro de Costa Rica, grupo que aparece aí, né, com esta expressão que o publiciza isto, não? E este, quizás, é o grande diferencial da confradia, porque desde seu princípio se apresentou assim, publicamente, não? E se apresentou como esta comunidade, né, não cerrada, pero aberta, mas com sua especificidade muito marcada. Eu não sei se lograremos de aceder ao segundo vídeo, que é pouquinho mais curto, pero creio que com isto temos uma boa ideia, não? Não carregou? Ok, não há problema. Então, temos uma boa ideia sobre como este grupo se apresenta e de quão novedoso isto é, né, dentro do cenário do campo religioso brasileiro. E a partir destes registros, nós poderíamos explorar também e considerar esta noção de dispersão religiosa, que aqui se dá desde centro muito específico. E aqui há o relato de dos entrevistados, não? Que ele habla justamente deste período onde se assenta esta crença sobre a origem do grupo. Então, dijo ele, quando ele, Sharbamba, regressou do exílio, houve uma grande celebração. Eligió lugar para construir uma cidade, Tuba. Hoje, África ha logrado sua independência, Senegal se ha independizado de los colonizadores gracias a Sheikh Ahmadou Bamba. Hoy tiene muchos seguidores y su mensaje que hay un solo Dios ha llegado a todos los rincones del mundo. Nesta percepção deste entrevistado, deste participante aí da nossa pesquisa, né, se pode recorrer dois elementos que são muito importantes. Primeiro é esta ideia de que eles, não, sua fonte, sua origem se encontra em lugar muito específico, Tuba. Não é só Senegal, não? É uma referência religiosa, é Tuba, a cidade sagrada para eles. E o segundo elemento é propriamente a figura do fundador, sua história, e aqui o tema do exílio cumpre papel muito importante em esta narrativa de dispersão. O mito fundacional de Murid tem como protagonista principal a seu fundador, Sheikh Ahmadou Bamba, cuja saga de exílio lo levou a fundar uma cidade Murid, Tuba, não só como lugar sagrado, sino também como pátria, livre da influência do poder colonial. A tensa relação entre Ahmadou Bamba e seus irmãos com a administração colonial, devido a sua oposição crítica e pacifista ao governo local, resultou em sua deportação a Mayombe, Gabão, por cerca de 7 anos, a seu exílio em Tarsa, por cerca de mais 5 anos, e, por fim, mais 2 períodos de exílio em Rolof e em Diourbel. Este hasta 1915, né? Então, a cidade Tuba, a la vez lugar físico e espaço simbólico, é em la narrativa Murid o ponto desde o qual, em la experiência de migração ao Brasil, se integram em uma comunidade dispersa por el mundo. Então, a dispersão, a consciência de dispersão deste grupo está muito, muito vinculada a esta percepção de que eles fazem parte de um grupo, de uma irmandade, né, religioso, que se ha dispersado desde esse lugar físico, né, desse espaço físico que aqui é identificado como Tuba. Dicho isto, aqui estão 2 fotos que recorri quando estive allá.
Aquí es el pórtico central, la entrada de la ciudad. A partir de este punto, por ejemplo, ya no se le permiten bebidas alcohólicas, hay todo un reglamento, e incluso hay una discusión con el propio gobierno, ¿no?, de Senegal, que no tiene gerencia ninguna sobre este espacio, ¿no? Entonces es un espacio totalmente gerido ahí por la cofradía, onde se aplicam regras e, enfim, diferentes de outros espaços em el país. Aqui está uma foto aqui da entrada principal da mesquita, que é o ponto central da cidade, não? É desde aí que irradiam todas os outros espaços. Aí está a tumba, não, do fundador da confradia. E aí estão também os mausoléus, também de seus hijos, netos, de sua família. Então, é muito interessante porque Tuba é também considerado este espaço sagrado, onde todo murid sonha, né, também estar aí, como dizer, enterrado, né, quando se morre, se vai aí. E muitos, incluso, buscam adquirir casas, espaços, terrenos, para construir suas casas aí, para, sobretudo para o período da festa, não, da confradia. Bueno, então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que gostaria de abordar é o tema da memória coletiva. Mais allá da noção de dispersão, outra característica da diáspora é compartilhar uma memória coletiva. O desenvolvimento desta memória, compartida por los murids em la diáspora, se relaciona com a formação de estruturas e espaços que criaram em Brasil. Também se expressa em la poderosa narrativa sobre as origens do grupo, o exílio do fundador e os milagros que se atribuem durante este período. E aqui temos um outro depoimento de dos murids entrevistado. E a narrativa é muito interessante. Ele disse: captaram a Sheikh Ahmadou Bamba e lo enviaram ao exílio. Não ofereceu resistência para levar a cabo seu castigo por sua fidelidade a Deus e a religião. Les dijo a seus familiares, amigos e discípulos que iria ao exílio para que dia todos os muçulmanes pudieran ser livres de vivir sua crença em su solo, em um solo Deus, e em su mensajero, Muhammad. Em el exílio foi privado de sua família e sometido a muitas pruebas. Lo colocaram em uma ola de fogo para morir, pero el Sheikh Ahmadou Bamba não se queimou, porque Deus não lo permitiu. Lo colocaram com animais salvajes para que lo devoraram, pero os animales, em lugar de hacerle daño, dormieron bajo sus pies. Mientras estava em um barco, se le proibiu de realizar el salat. El salat elas são as orações que fazem os muçulmanos 5 vezes ao dia, não? Por lo que Deus lhe permitiu caminhar bajo el mar, donde estendió su esteira para orar. Incluso em exílio e bajo la vigilância constante de la administração colonial, tuvo muitos discípulos que continuaram seguindo-lo. Passou seu tempo orando, guiando e escrevendo hinos de amor a Deus. Todos lo amaram porque guiou em la fé, representou al profeta Muhammad em la terra. Então, esta narrativa compartida e potente está aí muito arraigada em la memória destes murids que nós conhecemos aí em Brasil. E é parte da história, da narrativa do grupo também difundida em outros meios, não só em Brasil, mas de onde está a confradia. E é muito interessante porque quando pensamos a este grupo inserido aí dentro de uma tradição sufi, estas imagens, não, de não ser devorado por los animales, de tê-los sobre seus pés, de fazer coisas
que extrapolam, não, a ideia do natural, do possível, são muito recorrentes, incluso em outras narrativas sufis, né, sobre seus fundadores. Então, poderíamos dizer que em la diáspora, a memória coletiva do exílio, o regresso do fundador e a fundação da cidade de Tuba se mobilizam através da constituição de tempos, espaços e estruturas, como, por exemplo, em Brasil, a estrutura das dairas, né? As dairas são como que pequenas comunidades que se reúnem aí para fazer orações. Sobretudo, são espaços muito interessantes de intercâmbio, de entreajuda e de solidariedade entre os migrantes. Através também de realização de práticas, não, religiosas, como é o caso que vimos aí, das marchas, das festas, e também a oração, não, que se faz com o dirk, a oração do dirk, que eles usam aí também para fazer suas orações individuais. Aí também uma coisa muito interessante sobre a confradia, que eles estabeleceram, sobretudo nas capitais, São Paulo, Porto Alegre, Rio, espaços que eles chamam de Casa Shehama do Bamba, que é um espaço dedicado à religião, não? É como se cumprir a função de uma pequena mesquita se diz, não? E que eles usam para acolher a los marabutos que vêm de Senegal, mas também para hacer seus momentos mais cerrados de encontro. As práticas como estas de religiosas murid, como a oração individual e coletiva, que inclui a oração de dirk, especialmente em el caso murid, em el contexto de nossa investigação, a forma em que eles se apropriam dessas práticas e como o dirk, como experiência religiosa de recuerdo, memória, caracteriza um aspecto importante da formação diaspórica. A repetição do nome de Deus se realiza generalmente com a ajuda do tasbih, seria, não? Tasbih, que é o rosário, não? E que realizam em 3 sequências de 33 cuentas, como dizer, né? Como fazem os Qadri, que é um outro grupo. E as celebrações religiosas, as festas das racidas e as visitas dos marabitos. Bueno, nós aqui recorremos, então, ao tema da dispersão e ao tema da memória coletiva. Quizá existem outros, não, aspectos que aproximam a presença senegalesa de uma diáspora, que nós decimos uma diáspora religiosa, porque não está aí só representada por el tema de la busca por trabalho ou el tema de la família, mas está muito cerca desta percepção de ser parte de uma comunidade religiosa. Então, aqui, por concluir este momento, ao abordar as mobilidades da Irmandad Murid através de referentes teóricos do campo dos estudos da diáspora, assumimos que a religião não é só uma consequência das migrações de seus seguidores, não? Sino que também pode representar um fator de movilização para novas formações diaspóricas. As trajetórias, afiliações e decisões tomadas individual ou coletivamente durante o processo migratório se reinterpretam, ressignificam coletivamente na diáspora. A formação diaspórica não é um hecho. Não seria suficiente que um grupo murid se encontrara em el mesmo caminho ou destino. O desenvolvimento da pertenência religiosa em la dispersão pode ver-se como uma construção em que os indivíduos involucrados negociam constantemente os limites desta pertenência com base em outras experiências compartidas de dispersão e de pertenência, como o tema da família, da etnia, o tema de gênero, classe, educação, entre outros. Então, por fim, nossa investigação, que aqui apresentamos, não,
em última instância, sugere que os imigrantes senegaleses que seguem a Irmandad Mouride formam, em ele contexto analisado por nós outras, uma diáspora religiosa que serve como estrutura para as múltiples mobilidades que eles empreendem. É interessante que muitos dos migrantes que eu conheci durante o período da investigação já não estão mais em Brasil, não? Emigraram aí para Estados Unidos, para a Europa, pero continuam mantendo este vínculo com o país, com as pessoas, e, sobretudo, continuam fazendo a circulação, não, desses que são os bens, como dissemos, simbólicos da confradia, não? Se trocam aí imagens, e, enfim, há muito que se poderia explorar aqui, mas me quedo por aqui para que podamos fazer um debate, uma discussão. E por aí. Agradeço a paciência e estou aqui disposta a correr perguntas. Bien, muchas gracias a la doctora María do Carmo por la presentación. Vean que este tipo de temáticas lo que nos presenta es, que lo discutimos en los cursos de humanidades, la condición del concepto de América Latina, ¿verdad? Que es un concepto completamente cerrado, que establece un supuesto origen, incluso étnico, ¿verdad? Que además es una lectura muy del siglo XIX y más bien eso no representa lo que sería la diversidad en el caso de América Latina. Y los procesos migratorios además se siguen desarrollando en direcciones que el concepto de América Latina sencillamente no responde, ¿verdad? Entonces, lo interesante es ver qué otro concepto podríamos formular para tratar de entender esta región, ¿verdad? Todavía no hemos encontrado uno porque los otros que han aparecido siguen teniendo una lógica muy eurocéntrica, ¿verdad? Hispanoamérica, Iberoamérica, entonces, y cuando se ha querido hacer algo más grande, sencillamente el elemento colonial eurocéntrico sigue estando ahí presente. Y esto nos presenta que precisamente el elemento de la identidad cultural juega con otros factores y no con las construcciones nacionales. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo tenía una pregunta en concreto y era la dificultad, digamos, de estudiar estas comunidades viene por identificar cuántas personas participan, ¿verdad? Porque la dinámica de una comunidad no se mueve necesariamente por un registro oficial, ¿verdad? O un registro que sea mucho más institucionalizado, que obligue de alguna forma a que los integrantes dejen registros de su pertenencia. ¿Hay algún tipo de estudio o demográficamente que se pueda establecer el tamaño de la comunidad? No solo en el caso de Brasil, sino si se ha intentado, digamos, pensarlo a nivel global, en tanto el proceso migratorio que continúa hace que la población se mueva en lugares tan dispares que puede haber una dificultad de pensar qué tamaño puede tener la comunidad. Bueno, este es un tema muy difícil de, como decir, de abordar, ¿no? Porque desde el campo donde nosotros estuvimos, la comunidad logró alcanzar como que a 600, 700 personas que en el paso se dispersaram por el país, ¿no? Mas mantuvieron estos circuitos. Por ejemplo, cuando ellos hacen la festa de las racidas, logran reunir en São Paulo personas que vienen ahí de todo Brasil, que son como que 700, 800 personas, que en el universo brasileño es muy pequeño, ¿no? Dentro de 200 y tantos millones de personas, pero que es muy significativo, porque seguramente es en Brasil la mayor confradía musulmana sufi proveniente de África. E aí aspecto importante aqui a considerar é que o grupo se move com muita facilidade, não? Desde Brasil, Argentina e por aí, assim circuito que sigue também o circuito de las celebrações religiosas de seu país, não? E há esta dispersão também que é interna em América Latina, pero que se mantém como ponto é a referência à própria confradia. Então, todas as circulações, as relações, as conexões que eles estabelecem é a partir desta perspectiva, seja como comerciantes, mas seja também como pequenas comunidades, não? E
outro aspecto muito importante desta configuração da organização de ellos é que quando as migrações começam em 2012, porque hasta não se havia falar nada sobre eles, não? Quando começa em volume maior, eles estabelecem sua própria rede de colaboração e de solidariedade e se colocam aí neste ponto. Então, não sei se ele responde. Perfecto. Adelante. Bueno, muy interesante toda la perspectiva que nos ha presentado, doctora. A mí me llama la atención consultarle sobre la inserción de esta población senegalesa, que es un fenómeno contemporáneo, como estamos viendo, en una región de Brasil, que es el sur de Brasil, donde hay creo que es el mayor componente de migrantes alemanes, por ejemplo, en esa zona. ¿Cómo se ha dado ese proceso? Y si hay alguna política estatal también que les haya garantizado el respeto a sus derechos, al ejercicio de todos esos espacios y tiempos que usted menciona. Gracias, professora. Aqui é interessante porque aqui eu não digo, não, pero aspecto que também está dado aí como uma característica de uma diáspora em geral é justamente esta noção ou perspectiva de não aceitação. E isto se ha visto claramente em Brasil porque a região onde eles se quedaram em maior número é justo uma região onde está aí a maior comunidade italiana ou de descendência italiana no Brasil, não? Uma das maiores comunidades. E para além disto, não, houve este choque cultural muito forte, porque vocês viram como se apresentam e a comunidade em esta cidade a maioria se declara como católica, não? Incluso houve mas que também foi interessante, porque ao mesmo tempo que chegaram os senegaleses a morir, chegaram os haitianos. E as pessoas os miravam e diziam: mira, os haitianos consomem álcool, eles não vêm trabalhar sempre. E os senegaleses morir são muito religiosos, não? Trabalham bem, têm boa postura, já não roubam porque são muçulmanes, têm seu próprio código de ética, não? E isto os empresários os viam como uma distinção, né? Como dizer, não, esses são melhores, entre aspas, não por isto. Ao mesmo tempo, é claro, havia esta, como dizer, desconfiança. Certa vez uma senhora buscou, porque um dos capelães, como se diz, padre católico, um sacerdote, abriu um espaço em la comunidade para que eles hicieran suas orações. Só que o momento da oração era muito cerca do horário da missa. Então, eles falavam e cantavam. E uma senhora, muito católica, né, se preocupou em perguntar-lhe ao sacerdote se, quando eles faziam suas orações, não estariam aí como que ofendendo a Maria Santíssima. Não? E nesse ponto os migrantes, né, se deram conta e buscaram aí escritos do profeta, escritos de seu fundador, onde falavam de Maria, esta imagem que é muito católica, né? Maria Santíssima como uma imagem muito católica. E isto creio que está uma aproximação. Mas, ao mesmo tempo, o tema do racismo, da xenofobia, da desconfiança, acompanhou e acompanha estes migrantes e suas formas aí, né, de apresentação. E, ao mesmo tempo, como disse no início, os murid sempre se declararam assim, não trataram de esconder, não, sua pertenência, e quando fazem estas celebrações, lo fazem de modo muito aberto, invitam a todas as pessoas que les gostaria participar. E o tema da comida era muito importante, porque tudo era donado. Então, as pessoas estão muito acostumadas no Brasil que se hace uma festa em uma comunidade religiosa, tu paga, não, tu ingresso para poder comer. E eles faziam toda uma mobilização e los brindavam à comunidade de modo gratuito. E as pessoas diziam, eles são diferentes, não?
Entonces, creo que esto creó sí, aproximaciones, simpatías, pero también el tema de, ahora son muchos, ¿qué haremos, no? O estos son, como decir, el racismo en Brasil es tremendo, ¿no? Estructural. Entonces, creó también distanciamientos. Y no había políticas al inicio de acogida. Esto se fue construyendo a lo largo del tiempo. Y, bueno, se dio así, se construyó con ellos, ¿no? Bien, en este caso, si no hay más preguntas o comentarios, agradecemos que nos hayan acompañado en esta conferencia organizada por la Cátedra Enrique Macaya Laman, la Cátedra Ibn Khaldun, y que forma parte además del Congreso de Religiosidades, Creencias y Esoterismos que se está organizando en la Universidad de Costa Rica durante esta semana. Así que les agradecemos mucho, agradecer también a aquellos que nos hayan visto por Facebook Live de Estudios Generales. De igual forma, la conferencia quedará en el canal de YouTube de Estudios Generales para en otro momento verlo de forma sincrónica. Así que buenos días y muchas gracias.